Se você entrou nesse vídeo, eu já imagino que você é do signo de Áries, ou talvez tenha a Lua em Áries, também vai servir para a Lua em Áries, e você tá com dificuldade de emagrecer, você já fez de tudo, talvez, já tentou fazer dieta, não consegue fazer, não consegue seguir, sempre acontece alguma coisa que te atrapalha, ou talvez você consiga emagrecer, mas aí você emagrece, depois você engorda, recupera todo o peso de novo, você não sabe o que fazer e tá nessa luta, e isso é um sofrimento para você, porque tem gente que tá com sobrepeso e a pessoa não se importa muito com isso. Mas se você é de Áries ou tem Lua em Áries e o sobrepeso, a obesidade te incomoda e você quer emagrecer e não está conseguindo, vamos tentar ver o comportamento deste signo para ver o que no comportamento desse signo pode estar causando isso na sua vida e te impedindo de conseguir emagrecer. Áries é um signo que gosta muito de motivação, ele precisa ter sempre aquele interesse, aquela empolgação pelas coisas. Ele é aquele signo que começa as coisas, faz coisas novas, tem a iniciativa, o impulso para começar as coisas. Então, ele gosta do quê? Da emoção que ele tem, quando ele sempre tem coisas novas começando na vida dele, tem coisas interessantes acontecendo, está visitando lugares novos, lugares diferentes. Então, essa emoção. Áries gosta muito dessa empolgação, desse uau, de coisas que têm energia. Ele não gosta muito de coisa parada, tá? Áries gosta de coisas que tragam energia, iniciativa, movimento, que tragam esse sentimento, essa emoção forte. Então, tudo que for muito parado, muito chato, desinteressante, Áries, desmotiva, desiste. Então, se você vai, pensando no processo de emagrecimento, se você tem que seguir uma dieta e aquela dieta é sempre a mesma coisa, para o Áries isso pode ser chato. Ele não vai conseguir ter motivação de ficar fazendo dieta, cozinhando, fazendo marmita, se ele está vendo aquilo ali como uma chatice. Então aí ele vai desistir, né? Então uma atividade física, por exemplo, academia ou qualquer outro esporte que você precise de uma rotina estando lá, né? Para o Áries, talvez ir na academia seja chato. Por quê? Porque ele tá vendo aquilo ali como, nossa, sempre é a mesma coisa, não tem nada de diferente, não aguento mais, quero fazer uma coisa mais interessante. Então não é todos os casos, tem arianos que vão gostar da academia. Mas, se você é um ariano que detesta a academia, observe, será que não é por isso que você acha chato? Né? E outro esporte que você não consegue fazer, será que é porque aquilo ali não tem um estímulo? Então o Áries gosta dessa emoção de uau, que interessante, e talvez então, as dietas e a atividade física não tragam isso para ele, e por isso que ele não consegue manter, por isso que vai entrar o quê? A procrastinação. A rotina em geral é uma coisa que é mais difícil para o Áries, porque ele pode tender a enxergar aquilo como mesmice, como chatice. Onde falta o quê? Estímulo, emoção, essa emoção de uau, que incrível. Vai ter casos de arianos também que não tem a motivação nem para começar essa coisa do processo de emagrecimento, né? O emagrecimento ele vai precisar que você controle alguma coisa da alimentação, que você tem um planejamento seu que você precisa seguir, tem algumas regras que você precisa seguir de coisas que você pode fazer, coisas que você não pode. Por exemplo, você não pode cometer excessos na tua caloria, por exemplo, né? Existe ali umas coisas que você precisa seguir. E existe então foco e determinação. E pode ter muitos casos de arianos ou pessoas que têm Lua em Áries que não sentem essa motivação. Falta ânimo. Falta ânimo para continuar. Falta ânimo para fazer o que precisa ser feito. Se você quer fazer, você quer emagrecer, mas não consigo. Tipo, não tenho energia, não tenho força de vontade. Força de vontade é a palavra. Falta força de vontade? Então lembra que eu falei que o Áries precisa de ânimo, empolgação, de início, de iniciativa, começar a fazer as coisas e tal. Cadê essa sua energia? O que você está fazendo com ela? Onde que você está usando ela? E se você não está usando ela, o que está te impedindo de usar ela? Será que você não consegue sentir essa emoção empolgante na sua vida? Se você é de Áries, você tem essa característica na sua essência. Mas o que você está fazendo com ela? O que foi que tirou teu brilho? Outra coisa que pode contribuir para o Áries ganhar o peso é quando ele tem aquele comportamento de lutar batalhas, lutar desafios, porque Áries adora um desafio, né? Então, se você é uma pessoa que pega muitos desafios para a sua vida, você pode, então, precisar engordar para ter energia para dar conta desses desafios ou para ficar grande e forte o suficiente para dar conta, porque você sabe, você está lutando muitas batalhas de todo mundo, você está resolvendo os seus problemas, os seus desafios, o desafio da sua família, o desafio talvez do vizinho que veio pedir ajuda, o desafio das pessoas do seu trabalho que talvez te sobrecarreguem com coisas para você resolver. E será que não é um caso de que está todo mundo ali te pedindo para você fazer as coisas e tal?
e você vai lá e acaba fazendo, porque não tem mais ninguém que faça aquilo, né? Então, se não for você, quem é que vai resolver aquele problema? E será que esse não é um comportamento crônico seu na sua vida, em todas as áreas da sua vida? Então observe, você é uma pessoa sobrecarregada e o que está te sobrecarregando? Então não são todos os arianos que vão cair neste exemplo, tá? Nem no exemplo anterior. No exemplo anterior é mais fácil de muitos arianos se identificarem. Este exemplo do estar sobrecarregado não são todos os arianos que vão se identificar, mas se você se identifica com pessoa sobrecarregada, percebe. Será que você não está engordando porque é muito peso nas suas costas? A sua vida é um grande peso. A sua vida não é leve. Ou pode ter um outro caso assim, né? Que o Áries é um signo que tem a ver com as brigas, as lutas, as batalhas, os conflitos. Será que você não é uma pessoa que atrai conflito? Será que você gosta de conflito? Então, alguns arianos gostam do conflito, eles gostam, eles sentem aquela emoção pelo conflito. Outros falam, não, eu não quero conflito na minha vida, não aguento mais briga, eu queria ter paz, queria que tudo isso aqui parasse. Se você é essa pessoa que é de Áries ou tem Lua em Áries e detesta conflito, observa se nas pessoas que você se relaciona, as mais próximas, no teu entorno, não existem sempre conflitos por algum motivo, por mais que não seja você que cause aparentemente, e que você deseja que eu lhe pare. Será que não tem sempre conflitos? Então, assim, principalmente, esse segundo caso é principalmente para pessoas que cresceram em ambientes familiares que tinham muitos conflitos também. Será que você não aprendeu a reproduzir esses conflitos? Então, você não quer que o conflito aconteça, mas por algum motivo o conflito ele te traz uma emoção. O conflito te traz aquela sensação que eu falei no começo do vídeo, aquela sensação de uau, nossa, que emoção forte. Você tem uma parte sua que detesta a briga, mas será que não tem uma parte sua que sente uma empolgação com a energia que a briga traz, com a emoção que a briga traz? Por que eu tô falando isso? O que isso tem a ver com emagrecimento? Porque se você tá vivendo nessa situação dual, né, eu não gosto da briga, mas eu atraio a briga, isso pode te causar ansiedade. E aí você vai descontar as emoções na ansiedade. Tá, mas e agora? Já entendi então qual que é o problema, me identifiquei com um dos exemplos ou com os 3 exemplos, e agora o que eu faço para resolver? Bom, aí a gente precisa encontrar as soluções práticas, que é basicamente você entender o que está acontecendo, identificar isso na sua vida e encontrar uma forma de equilibrar isso, de usar essa mesma característica que está gerando o problema, aplicando essa característica em uma situação mais produtiva da sua vida, para você tirar o foco, tira a energia do problema e coloca a mesma energia na solução. Basicamente é isso. Quem tiver interesse em aprender melhor como que fazer isso, eu gravei uma aula completa explicando bem mais detalhadamente sobre isso, sobre todos os pontos que causam o excesso de peso, de acordo com o signo de Áries, e as soluções. Então eu dou sugestões de soluções, de formas de aplicação que você pode encontrar, então umas lições de casa que você pode fazer para você começar a fazer essa mudança na sua vida. Então, se você tiver interesse em acessar essa aula completa, entra aqui no link da descrição desse vídeo.